Pode acender a luz. Pode acender meu queridão Edson. Alguém quer relatar alguma coisa? Sentiu? Fique à vontade. Querem falar? Faz parte do nosso trabalho na noite de hoje. O pessoal de Santa Maria todo calado, só Jorge Portugal, Caetano Veloso gosta de falar, Maria Bethânia. Vamos lá, depois vocês falam. Assim, como se tivesse saído de dimensão, uma coisa assim muito forte nessa região. Isso. Isso foi uma limpeza que os benfeitores estavam fazendo do seu chakra cardíaco. Tem que ter cuidado mais com suas emoções e trabalhar mais o seu lado emocional. Ser menos racional, ser sempre racional, mas dar mais vazão também ao seu lado emocional, ao seu lado cardíaco, ao seu lado coração, sentimento, evitar um pouco, às vezes, raciocinar muito, deixar um pouco o sentimento fluir do amor e tal, e às vezes muito razão. Mais alguém? Sentir Um alívio. Isso. A região abdominal. Ótimo. Diga, meu povo, o que quer dizer isso? uma confusão assim. Sentiu confusão na cabeça? Uma confusãozinha assim. Sentiu confusão? Que bom. Que bom que sentiu confusão. Foi sinal que houve uma reestruturação como a gente fala na informática, foi uma limpeza no seu HD, né? E com certeza você vai sentir uma melhora muito melhor no seu sono. Quando você sonhar, quando você dormir, você vai sentir uma melhora muito grande, porque o seu espírito, na verdade, com todas as confusões que estão acontecendo, pela mediunidade que você exerce, isso houve uma reestruturação. Que mais? Eu senti muito calor. Ótimo, isso é uma mediunidade fantástica. Eu senti muito calor e o bebê mexeu muito. Ótimo, muito bom. Muito calor e o bebê mexeu muito. É isso aí. Isso aí são, na verdade, exemplares, né? Tipo assim, uma sepsia que vai fazendo, suor significa o quê? Impurezas que estão em nossas células que são retiradas. Então, foi feita uma sepsia para você aliviar um pouco as suas energias, a energia muito condensada. Se ele traz esse ponto, se passa, aplica passa. O que mais? Eu senti uma paz muito. Paz, muito grande. Eu senti uma paz muito grande também. Eu fui muito tenso de cara de Salvador, a estrada estava muito lugar agora, mas com esse trabalho, a presença dos benfeitores da casa e a presença de espíritos altamente elevados, fazendo cirurgias espirituais aqui, foi fantástico, né? Então, o trabalho desta noite, o tema é Trabalhadores da Última Hora. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, mas eu quero me deter mais na questão do subtema que está associado à missão dos espíritas, que na qual o espírito Henri, não sei falar muito francês, ele nos chama a atenção pela tarefa que nós temos aqui na Terra. Todos nós temos uma tarefa. Falamos muito em missão. Eu não gosto do termo missão, porque o termo missão dá a entender uma coisa muito grande. Não temos tarefa. Tarefa com nossa família, tarefa no nosso trabalho, tarefa em nossa comunidade, tarefa que nós temos no centro espírita. E que, quando nós estamos prestes a reencarnar, fazendo o nosso mapa reencarnatório, a gente quer adquirir um monte de coisa na nossa bagagem para chegar aqui e executar. E quando chegamos aqui no planeta Terra, nós esquecemos das nossas tarefas. Dentre elas, o trabalho na área religiosa, na área voltada para a questão moral, para a questão ética. E os espíritos nos chamam a atenção. O processo reencarnatório é um processo sério. Nós viemos aqui para fazer 3 coisas fundamentais. 3 coisas bem determinadas. Mas nós queremos esquecer essas coisas. Essas 3 coisas. Nós queremos nos divertir. Nós queremos fugir da nossa responsabilidade. Nós queremos nos abandonar, né? E aí não assumirmos a nossa responsabilidade como espírito que aqui estamos. Como os responsáveis pela nossa evolução. Como espíritas que somos, ou religiosos que somos, ou qualquer pessoa do planeta Terra tem uma tarefa a cumprir. E esse objetivo é pautado no bem. A primeira coisa que nós temos a cumprir, que diz os espíritos, Kardec pergunta, uma das primeiras coisas é: vimos estudar.
E geralmente nós não gostamos de estudar. Eu particularmente não gosto de estudar. Eu tenho um esforço muito grande pelo estudo, né? Pela necessidade. Eu sou professor formado em biologia, sou biólogo, também sou pesquisador. Agora não achei o que fazer, estou fazendo direito à noite. Então o que acontece? Nós precisamos estudar. E a benfeitora Joana de Ângeles nos convida: estuda-te e estuda. Então nós precisamos estudar. O que foi que nós vimos fazer aqui na Terra? Adquirir mais conhecimentos, conhecer mais novas situações, vencer novos desafios. E que na verdade nós temos até preguiça de pensar, de raciocinar. Porque nós não gostamos muitas vezes de ler? Porque ler requer um esforço para pensar, para logicar, para raciocinar. Nós não gostamos de ler. E nós gostamos muitas vezes das coisas prontas. No Brasil, particularmente, um dia nós iremos avançar um pouco, no dia que a Globo acabar com as novelas. Terminar a palestra aqui 9 horas, nós vamos correndo para casa para poder ver o que Clara fez na novela. Não é verdade? E nós somos entediados, né? Nós somos convidados a ficar viciados em novelas. Você percebe que nós passamos 8 meses presos a uma novela. E é uma coisa tão miserável, tão ruim, que começa às 5h30 da tarde, com Malhação, a novela das 6, novela das 7, aí tem aquela novela das 9, depois aí vem a minissérie, vem não sei o que a gente fica preso. Enquanto isso, na Alemanha não tem novela. Os alemães leem em média de 8 a 10 livros por ano. Isso é um alemão meio bichuruco, porque quem é bom lê de 15 a 20 livros, em média, por ano. E nós, brasileiros, lemos em média 2 a 3 livros e olhem lá. Nós gostamos muito de notícias fortuitas. Aquele jornal massa, se eu pudesse, eu acabava, espremia. Então, no jornal massa aí só fala de coisa ruim. Então, as pessoas leem com uma concentração terrível. Então, passa horas, né, lendo coisas fortuitas, aquelas revistas que só tem imagem de pessoas ricas, famosas, em lugares pitorescos. Então, a gente perde muito tempo com as oportunidades que nós temos. E outra, a questão da leitura, do estudo, é atemporal. Daniel, porque é atemporal, não tem tempo pré-determinado. Você pode ler, estudar novo, adolescente, jovem, adulto, idoso. Levar as suas horas para os idosos, a melhor solução para poder evitar Alzheimer e mal de Parkinson é a leitura. Porque é você exercitar o seu cérebro, exercitar o seu neurônio e adquirir informação. E é tão bom você conversar com uma pessoa que tem conhecimento, fala o português direito, não tem problema para poder falar as coisas, né? E aí passa a entender as coisas, você não deixa ser lesado, você passa a entender e compreender as coisas mais difíceis do mundo, que é interpretar. Eu escrevo um texto, eu estou dando uma mensagem, mas se você não tem a capacidade de interpretar a mensagem que está sendo lida, você vai ser lesado, não saber ler um contrato, as cláusulas de um contrato, e aí você vai assinar e vai ser lesado. Eu conheço um monte de colega da faculdade que faz isso. Então a gente precisa estudar. E estudar-se, o que acha que foi que eu vim fazer aqui na Terra? Por que eu nasci em Santo Amaro? Qual o meu objetivo aqui na Terra? É falar maledicências, fazer fofoca, ter uma vida fisiológica. Sabe o que é vida fisiológica? Comer, beber, dormir, praticar sexo e ganhar dinheiro. E se aposentar. Aí quando se aposenta, quando é o homem, fica jogando gamão, jogando dama na praça, falando mal do outro, falando de política e de futebol. Quando a mulher que se aposenta e não tem objetivos ideais na vida, se aposenta, aí fica assistindo um programa de culinária e tal, ficando olhando a vida de um, olhando a vida do outro. Não, nós temos que ter ideal, vida psicológica. O que é vida psicológica? Ter sonhos, ter ideal, ter projeto de vida, buscar preencher a sua vida com coisas pautadas na moral, na ética. Não vou criar um grupo, estou aposentado agora, vou criar um grupo de distribuição de sopa nas favelas, nos lugares mais
discriminado de Santo Amaro. Vou fazer um grupo de costureira, né, como antigamente o povo chamava de fazer fuxico, que era conversar e tal, mas estava costurando alguma coisa para uma criança que um enxoval com a mãe de uma criança que não tem condições de comprar enxoval. Você se sente útil, porque existe após a aposentadoria, uma depressão pós-aposentadoria. Você se sente inútil. Você se sente uma pessoa sem ideal, sem objetivo na vida. Então nós precisamos estudar os nossos objetivos e se tornar uma pessoa útil para mim e para a sociedade. Claro, a máquina já está passando por meu corpo humano já está passando por um processo de desgaste que é natural ao longo dos anos, mas tem coisas que eu posso ajudar. E isso eu conclamo e convido para que você não venha mais para centro espírita. Você está louco? Não venham mais como frequentadores, venham como trabalhadores, que muda todo o perfil, muda todo o contexto. Aí você passa a entender as problemáticas, as dificuldades. Ah, mas eu não venho porque meu amigo me disse que eu sou feio, que eu sou gordo. O problema dele, eu estou aqui por um único objetivo. Não é por Jesus, porque Jesus já é perfeito. É por mim que eu preciso melhorar, eu preciso crescer. E nós temos no movimento espírita, na relação religiosa, uma coisa da melindre. Ah, ninguém pode me chamar de feio. Se me chamar de feio, não veio mais. Pode falar a servente da casa, é a porta. Você vai embora, vai ter alguém que os espíritos vão inspirar para você vir. Mas o trabalho é para o seu crescimento pessoal. Para quando nós chegarmos no plano espiritual, meu velho, eu trabalhei lá no Centro Espírita Cristo, Paz e Caridade, eu me dediquei, eu sou imperfeito, tenho dificuldade, mas eu me dediquei. Eu me esforcei, eu trabalhei. Ah, mas não quis não trabalhar no Centro Espírita, no hospital como voluntário, na Casa A como voluntária, no asilo, ia levar a mensagem de esperança para todos aqueles velhinhos. Então, eu já estou entrando na segunda mensagem dos Espíritos. Primeiro estudar, segundo trabalhar. Nós necessitamos trabalhar. A vida é movimento. Tudo que é parado associa-se à doença. Água parada transmite um monte de doença. O corpo da gente parado atrofia. O músculo parado atrofia. Então necessitamos movimentar. A vida é movimento. Então, o movimento que nós necessitamos fazer é trabalho. E quando nós estamos trabalhando, tem uma frase fantástica de Divaldo. Não é frase de Espírito, não. De Divaldo, quando ele diz: o verdadeiro cristão é quando ele escorrega no seu próprio suor, no seu próprio trabalho. Ele trabalha tanto que ele soa e ele escorrega no seu próprio suor. Então não perde esse tempo pensando em coisas algumas. Oh meu Deus, eu estou com depressão. Oh meu pai, estou com consciência culpada. Não se perde tempo com essas coisas fortuitas. Então precisamos ter uma programação para o trabalho no bem, para vivenciar o bem. Pelo menos tire uma horinha. Você se dedica a seu filho, dedica a seu esposo, enfim, a toda a sua vida social como um todo, mas dedique-se também ao trabalho no bem, a levar uma palavra de conforto, a levar uma palavra de carinho. E é tão bom quando nós nos sentimos úteis. É tão bom quando nós ajudamos as pessoas. Eu ficava tão encantado que eu estava depressivo. Depressão é uma doença de gente que não tem o que fazer, né? É uma doença da alma. E tal. Aí eu ia visitar uma pessoa lá em Paulo Alegre, um casal, né? Era mãe e filha. Seu Antônio e Dona Maria. A casa não tinha piso. Era uma casa, um piso que era de barro. Quando chovia do lado de fora, chovia dentro também. Era uma casa bem paupérrima. A gente ia lá visitar. Nunca vi Dona Maria triste e nunca vi seu Antônio triste. Você sabe que seu Antônio era tetraplégico. Sabe o que é tetraplégico? Só não move nem o pescoço. Ficava na cadeira de roda. A gente ia para lá para levar a palavra de conforto. A gente aqui era confortável. Dona Maria para mais de 70 anos. Seu Antônio da qualidade avançada também. Ficávamos lá, conversávamos. Ele conversava também, falava com bastante dificuldade. E nós íamos para lá. Um lugar hostil fisicamente, mas espiritualmente elevado. E nós íamos para o Deus. 2 braços, 2 pernas. Jovem podendo estudar, depressivo,
de mal com a vida. E seu Antônio tetraplégico, sorrindo, dando risada, e passando necessidade, passando fome e tal, e alegre. Moral da história. Deus, sabiamente, seu Antônio desencarnou primeiro. 3 meses depois, Dona Maria desencarna. Passou-se mais ou menos um ano e pouco. Estamos na mediúnica, na Mansão do Caminho. E vem 2 seres com uma vestimenta altamente iluminada, uma vestimenta parecendo um nobre, um lorde, e ela também, muito bonita, que não, inclusive nós não reconhecemos. Aí deu comunicação. Quando deu comunicação através do nome de Deus, eu sou Dona Maria. Lembra de mim? Dona Maria? Sim, Dona Maria que morava na rua tal. Ah, sim. E Antônio, como está andando bonito, rapaz, é um espírito completista. Sabe o que é esse espírito completista? Então, completando a reencarnação. Eram espíritos totalmente evoluídos. E se apresentaram para nós, que nós, inclusive, não os reconhecemos. A chave da felicidade é fazer o outro feliz. Nós queremos ser felizes egoisticamente. Eu quero a felicidade para minha família, mas para do vizinho, eu quero que se dê mal. Eu quero a felicidade para mim, mas para o outro, opa, é mérito. E nós espíritas temos a desgracência de dizer, é a reencarnação, porque o espírita sabe de tudo. Não, é a reencarnação que ele está passando isso. Quem é Estrupa está falando isso, Jacaré? Quem é Estrupa está falando isso? Temos um passado que nós apontamos muito no passado. Mas apontamos e não foi pouco, não. Fizemos assassinatos, atrocidades, prostituímos uns, lesamos outros, enganamos muitos. Então a gente vem agora nessa encarnação com um objetivo de esquecer esse passado para nós novas possibilidades de estudo, de trabalho, de vivência com Jesus, que não é fácil. Isso, sem sombra de dúvida, falar de Jesus é fantástico, mas seguir os seus passos requer uma devoção, uma dedicação imensa. Mas a gente precisa fazer muito isso. E o primeiro passo para seguir Jesus é orar. Nós oramos muito pouco ou quase nada. Malmente quando acordamos, já preocupado com o que tem para fazer. Ou à noite, né? Quando a gente ora para dormir. Aí ora para dormir, está com sono, toma na cama e dorme. Nem oração faz. Temos que fazer 15 minutos de oração, de leitura, que é fundamental. Para aquela leitura, aquela mensagem ficar impregnada em nosso eu, para que durante o dia nós possamos ter um dia de paz. E quando nós formos dormirmos, e nós morremos todos os dias, a gente tem medo de morrer. Se fosse a gente não dormia, ficava com insônia, porque todo dia nós morremos. Quando nós dormimos, o corpo se emancipa, se liberta o espírito se liberta do corpo, e a gente vai estar com os nossos cômpares ou companheiros de ideal. Então a gente precisa orar para que o nosso anjo guardião, no momento do desligamento do corpo, que o espírito se liberte, ele possa nos levar para regiões de estudo, de trabalho, locais de caridade, principalmente nós médicos que desdobramos facilmente. Então, necessitamos orar para continuarmos no foco. E Jesus foi enfático quando disse: vigiai e orai para não cair em tentações. Vigiai e orai para não cair em obsessões. Vigiai e orai para não cair em perturbações. E a gente faz o quê? Por nós não gostarmos de ler, nós interpretamos a escritura ao nosso bel prazer. Vigiar, a gente faz o quê? Vigia o outro. Né? Mas fulano, você viu? Aqui em Santa Maria, graças a Deus, o pessoal não faz assim. Mas você viu fulano? O filho de ciclano. Aí você para e analisa, está perdendo tempo olhando para a vida do vizinho. Seu filho está fazendo a mesma coisa ou pior. Então temos que ter cuidado e vigiar a nossa vida. Cuidar da nossa vida. E quero pegar pesado numa questão extremamente radical. Não se brinca com a educação. Não se brinca com a educação. Estou vendo aqui na sala algumas pessoas com alguns cabelos prateados, que sabem muito bem o que é educação com seriedade.
Eu não sou exemplo para ninguém, mas eu sou um protótipo de que a educação funciona. Estou logo dizendo a vocês, se eu não tivesse a educação que eu tive, religiosa, tenho certeza absoluta, com a natureza ruim que eu tenho, seria um excelente marginal ou um excelente louco. Mas graças a Deus reencarnei numa família espírita e não tinha, nunca queira reencarnar. Na próxima eu vou pedir para não vir. Nem filho de professora, nem filho de militar. Meu pai era militar, minha mãe era professora. Entendeu? Então, não brincava com a educação. Eu fico triste quando vejo determinadas crianças dizerem desaforo aos pais, desrespeitando os pais. Oh, meu Deus do céu, meu pai. Você vê que a coisa lá era tão séria que uma vez, um negócio de Natal, aquele negócio aqueles cartões de Natal, dizendo assim: Feliz Natal para você. O negócio lá era tão forte que assim, eu riscava você e botava Feliz Natal para a senhora. Não existe ser mais de você. Passava, tomava a bênção, coisa linda. E um fator psicológico e espiritual enorme. Deus que lhe abençoe, Deus que lhe proteja. Aquilo é mediúnico. Quando a mãe fala, as vibrações vão até o filho. E eu lhe digo, a evangelização infanto-juvenil me postou, me bloqueou, porque eu moro num bairro extremamente violento em Salvador. Andava, jogava bola, brincava com traficantes, com pessoas de índoles difíceis, mas graças a Deus nunca me envolvi por causa da religião, da situação religiosa. Sentava na faculdade para conversar com um colega, o colega dizia assim: poxa, que deixa que é, você está triste? Poxa, minha maconha, fumo minha maconha, levo para o meu quarto, meu pai vai fumar maconha comigo e compra uma maconha também. Então, a educação é coisa séria. E eu acho ridículo quando eu vejo pedagogas, mulheres desequilibradas e psicólogos dizer: a geração, meu amor, o que é bom, o que é belo, o que é do bem, não se muda, é atemporal, não tem tempo. Era antes, é hoje, será sempre. O que é correto. E tem a filosofia toda para poder argumentar: não, mas por quê? Não quero nem saber. A criação vai ser a mesma, com disciplina, com respeito. E digo mais: como eu sou estudante do direito, eu lasco o estatuto da criança e do adolescente. Um dia que uma criança, um sobrinho meu, levantar e dizer que vai dar queixa na polícia, eu digo: você vai escolher, ou você vai dar sem motivo, ou com motivo. Vou pegar o seu pescoço, vou espremer igual a frango assado. Nós não devemos, eu falo assim porque estão brincando com a educação. E a educação se adquire em casa. A educação lá em casa não tinha esse negócio. Minhas irmãs não tiveram TPM. São 7 lá em casa, eu sou o último. Aí menina hoje, 14 anos, TPM, quer quebrar tudo. Meu pai só fazia olhar, tremia o perispírito da gente. Então, com a educação se brinca, trazer para a evangelização infantil-juvenil. E a minha infância e juventude era um negócio terrível. Pegava o ônibus, o mesmo ônibus que eu pegava, o meu colega pegava para ir para a praia jogar bola, eu ia para o negócio de falar de Jesus. Aí subiu o elevador lá no terreiro de Jesus, lá perto lá no Pelourinho, ia para lá, na casa de Pititinga. Aí ia, né? Por isso que eu não quero ser filho de professor na próxima. Aí dizia assim, aí minha mãe falava: obedeça o mais velho, ser um bom menino. Na hora da palestra, eu só chega logo, eu quero ir embora. Aí chegava, quando chegava lá, era aquela coisa de Jesus, não sei o que, Jesus para lá, Jesus para cá. Quando voltava, é por isso, volta a dizer, eu não queria ser filho de professor. Aí minha mãe dizia: o que foi que aprendeu? Ah, falou lá sobre amor, sobre a caridade. O que foi? Me fale, me conte. Aí tinha a avaliação. E o castigo lá em casa era o castigo de um livro fantástico. Jesus para as crianças. Eu queria ver o Satanás, eu queria ver Jesus. Um livro enorme, uma letra enorme. E aí, os amigos estavam de castigo, os amigos chamando para brincar e tal. Daniel, brincando, não podia. Vai ler o livro todo, vai ler o capítulo aí que eu mandei. Aí lia e tal. E ali, minha mãe e tal. Volte, sente aí. Por isso que eu digo, não quero ser filho de professor, sente aí. Quem foi Simão Pedro? Não, mas não me lembro.
Mas na história, essa história fala de quê? Ela fala de um barco. Que barco? Que história é essa? Volta a ler tudo de novo. Então, a educação não se brinca. E a educação espírita é fundamental. Não tem criança querer, eu não quero ir para a evangelização. Por que impõe levar para a escola? Por que impõe ir para o karatê, para a natação? E não impor para ir para a evangelização? E para a infância, para a juventude? Para que no futuro o traficante não pegue teu filho. Para que no futuro ele seja um homem de bem. Você quer que ele seja advogado, engenheiro, doutor, não sei o que e tal. Mas ninguém fala, não, quero que meu filho seja um homem de bem. Então precisa se trabalhar isso. Então traga seus filhos para a infância, para a juventude. Mas eu não quero ir, mamãe, eu estou com dor de barriga. Você vai fazer sua necessidade fisiológica lá no centro, mas vai para o centro. Então, não tem que querer. Antigamente os filhos tinham medo das mães, que se tornavam em respeito. Hoje são as mães que têm medo dos filhos. Então, doutrina espírita é você trabalhar todo esse processo dentro de sua casa. Aqui a gente aprende, toma curso, faz não sei o que, curso de paz, mas a aplicabilidade é dentro de casa. Essa nossa jovem aqui está grávida. Se ela tivesse perguntado à mulher que perguntou, a gente já viu ela tomar um puxão de orelha, porque a mulher perguntou, a mulher ainda está na cintura ainda, né? Tá na barriga da mãe. Então perguntou com 2 anos, chega quando eu devo começar a educar meu filho, já tratar Zara, meu filho. A educação do filho começa na barriga. Ela está conversando aí com o menino, já vai orientando. E ser espírita é ser estudioso. Gostar de ler, gostar de aprender, se perguntar, se questionar. O que é que eu estou fazendo de certo? O que é que eu estou fazendo de errado? E aí, quando você fechar todo esse processo, e o outro, que nós não gostamos de fazer, que se chama evangelho no lar, precisa fazer evangelho no lar. A extensão do espiritismo está em casa. Um dia na semana, tem 7 dias, lá em casa quarta-feira. E já mudou tanto um dia, tanto horário, mas encontramos um dia e o horário perfeito. Quarta-feira, 10 horas da noite. Todos vão fazer o evangelho, 15 minutos, água para fluidificar, o evangelho com o espiritismo, que é o carro-chefe, e depois um livro de mensagem, de sabedoria e tal, vida feliz. Faz uma prece inicial, faz a leitura, pede para fluidificar a água, a frase de encerramento, comenta alguma coisa e tal, e vai dormir. A psicosfera da casa muda neste dia. E olha que meu lar é um lar perturbadinho. Graças a Deus aqui em Santo Amaro não tem lar perturbado. Então o que acontece? Nós necessitamos de trazer Jesus para o nosso dia a dia, que é o terceiro passo quando nós reencarnamos. O primeiro é estudar, o segundo é trabalhar e o terceiro é o mais fácil de todos, aprimoramento espiritual. Né? Tinha um amigo meu que disse assim, rapaz, eu gosto muito da doutrina espírita, mas esse negócio de reforma íntima não dá certo não. Então, doutrina espírita é reforma íntima. Tira esse miserável que está dentro de você, cheio de orgulho, de vaidade, de coisa ruim. Tem gente que passa 200 anos na doutrina espírita fazendo a mesma coisa. Não muda, não melhora, não faz a reforma íntima. Peraí, eu sou miserável, deixa eu ter um pouquinho menos agora. Peraí, meu obsessor, dá um tempinho aí, deixa eu modificar um tempinho, deixa eu modificar um pouco. Então, o processo é transformação, mudança. Modificar. E aí continuamos com o mesmo carrancismo. Continuamos com os mesmos hábitos de sempre. Então, arregacemos as mangas e olhemos para a nossa face e perguntemos: o que foi que eu vim fazer aqui na Terra? Pergunte para você, que a resposta virá. É necessário fazer um pouco de silêncio interior para ouvir essa voz dentro de você. Eu ensinei a primeira técnica, que é orar. Orar é conversar com Deus. A segunda é meditar. Meditar é ouvir a voz de Deus. Meditar não é meditação contemplativa, como um budista faz, não. É uma meditação reflexiva. Você para, se acalma e conversa com você mesmo. Poxa, mas hoje eu fui muito ignorante com meu esposo. Amanhã eu vou pedir desculpa a ele. Entendeu? Foi o que o Santo Agostinho chamou a atenção para todos nós no Livro dos Espíritos, na questão 919.
para nós vencermos as nossas dificuldades, as nossas imperfeições, e só vai vencer quando você se enfrentar. Não vai existir médium nenhum, não vai existir guru nenhum que vai dizer o que você deve fazer. Se você parar um pouco, refletir um pouco, meditar um pouquinho, as respostas virão. Porque Deus fala por nós, dentro de nós mesmos. Então, coloca a musiquinha para meditar. Dentro de sua casa, diminua um pouco as músicas chulas. Né? Meu Deus do céu. Hoje estão uma podridão as músicas. As letras estão terríveis. Bote uma musiquinha para meditar. Bote uma musiquinha que eleve o ambiente. Quando você coloca uma música uma música elevada de alto nível, os espíritos superiores são atraídos para a sua casa. Quando você coloca uma música de alto teor espiritual, as ondas psíquicas modificam, menos brigas, menos confusão. Faça um teste. Bote um pouco uma música para acalmar o ambiente, depois bote um pagode para você ver que qual vai comigo. Bote um homem fantástico chamado Nico Brunário, um exemplo para todos nós. Bote. Então a gente precisa parar um pouco, refletir o que é que eu quero da minha vida e saia do estágio de reclamar, porque viver perto de gente que reclama e gente intolerante é uma porcaria. É um negócio terrível. Seja altruísta, seja uma pessoa otimista. Poderia ser pior a nossa vida, mas graças a Deus estamos vencendo. Tem gente que está em situação muito pior do que a nossa, que não tem água para beber, que está no sertão. É triste quando a gente vê no sertão. E é aqui perto. Não é tão longe não, é aqui perto. No sertão a gente não tem água, né? Não tem o alimento para comer. Gente passando dificuldade. E a gente tem tudo e reclama da vida. Precisamos retribuir a vida agora. Então não venha mais para centro espírita como frequentador. Mude o crachá. Venha como trabalhador. Eu quero a coisa mais simples possível para fazer. Eu vi a foto, eu sou apaixonado por ele, por Humberto de Campos. Ele conta umas histórias fantásticas no livro Contos e Apólogos. Eu confundo às vezes, mas eu acho que o livro Contos e Apólogos, ele assina como irmão X ao médium Chico Xavier, que ele diz assim: no óculo da viúva, aquela passagem do Evangelho em que vai um determinado cidadão rico que tinha muitos cavalos, pega uma parte e doa o seu dracma. O dracma era a moeda da época, né? O dinheiro da época. Aí bota lá e todo mundo observa e tal. E inclusive Judas fala: olha só, uma viúva que o marido era rico, ela pegou parte das suas terras, vendeu, né? E, inclusive ela fornecia muito material, o marido fornecia muito material para os homens de César, para soldados e tal. E ela pegou uma parte, doou uma parte enorme para o templo. Depois veio uma viúva, né, paupérrima, pega 2 moedas e coloca no gasoflácio. Olha esse nome gasoflácio. Na verdade é aquela caixinha ali que tem ali, o gasoflácio do centro aqui, é a caixinha. Aí botou lá, e ele, miseravelmente, Judas, que representa muito de nós, né, disse: mas só 2 moedas? Só 2? Simão Pedro, que falava pelos cotovelos também, mas Senhor, só 2. E aí saem todos, né? E fica Jesus e os discípulos. Poxa, aí Jesus começa a explicar que aquela viúva era pobre e tal e tal. Enquanto eles estão conversando, Jesus falando aquela palestra, explicando que ela foi dada do que ela possuía, do que ela sobrava e tal. Chegou uma senhora, varrendo, retirando o resto, varrendo o templo, varrendo tudo e tal, e ajeitando e tal, e arrumando. E Jesus, depois de explicar toda aquela história que você já sabe do da viúva, disse: dentre todos, a quem fez o bem maior é essa senhora aqui. Como, Senhor? Essa senhora. Porque essa senhora está dando do seu suor, do seu trabalho. Dar esmola é muito fácil. Você pega o dinheiro, o checão lá, que aqui no centro mesmo tem muitos
sócio contribuinte, aí tem um que chega aí, ó, toma aqui 10 mil reais para poder ajudar a pagar a luz e tal e tal. É muito válido. Mas o melhor é sua energia, a sua participação, a sua cooperação. Então o melhor é você doar-se. Você pode chegar e fazer no seu guarda-roupa, tirar um monte de roupa que não tem mais serventia, que não tem mais livro e tal, você doar. Mas o melhor é você doar. Você está lá no seu bairro, lá na sua rua onde você mora, você leva a palavra de carinho, de conforto. Você dá um pouco do seu tempo. Esse que é importante. Então ser espírita é falar pouco e trabalhar muito. Espírita, que eu estou me enquadrando como espírita, é problemático por natureza. Cria problema por tudo, quando o espírita ainda não conscientizou-se do seu papel na sociedade, do seu papel na sua família. Então a gente tem que ser apaziguador, ser uma pessoa mais altruísta, uma pessoa mais de paz, evitar conflitos. Aí a gente briga por coisa nenhuma, porque o cara me chamou de gordo, eu vou criar o maior transtorno. Aí você elimina um monte de toxinas pelo seu corpo, pega um câncerzinho miserável, aí pronto. Aí vai ficar na cama hibernando, pensando nas besteiras que fez durante a vida. E poderia ter feito muito mais coisa que ajudar as pessoas. Chico Xavier, que homem notável. Morreu com 92 anos, passou mais de 70 trabalhando, ajudando o próximo. Diz a benfeitora Joana de Anjos que recebeu Chico Xavier pessoalmente foi Jesus. Jesus que recebeu Chico Xavier pessoalmente. Seja bem-vindo, meu filho, de retorno a casa. Então, você perceba que a vida do homem era em prol do trabalho, não perdia tempo de ficar falando coisas nenhuma. Não perdia tempo com briga, não entrava no centro espírita às 6 horas da noite, saía 3 horas da manhã. Mas são uma cota menor. Chico Xavier, ao longo das suas reencarnações, foi se preparando para isso, assim como o Divaldo. E nós chegaremos lá também. Mas façamos o mínimo possível em não emitirmos pensamento negativo para o centro. Para a direção do centro, já é uma caridade. E nós somos tão ingratos que nós frequentamos a casa. Isso aí é muito fácil lá na mansão do caminho. Recebe o auxílio espiritual, o auxílio assistencial, qualquer auxílio, mas sai falando que o ser humano, por natureza, é ingrato. Jesus sofreu com a ingratidão. Jesus andava muito com os discípulos, mas os 3 estavam colados com Jesus. Era João Evangelista, que depois reencarna como Francisco, João Evangelista, Simão Pedro e Tiago. E ele estava depois de fazer um dia, um monte de cura, chorando. Mas o senhor está chorando e tal. Depois de um dia desses, tanta coisa, pela ingratidão, só um veio agradecer. Então, às vezes, nós somos ingratos. Orar pelo dirigente do centro espírita. Já abaixo os obsessores estão mandando um bocado de carga para acabar com o trabalho no centro. E aí a gente está aqui, mas essa dona fulaninha é uma mulher problemática. Vamos emitir para ela bons pensamentos. Deve estar doente, deve estar sofrendo uma influenciação negativa. Então, às vezes, a gente cria mais conflito, emana bons pensamentos para amansar o coração dessa alma querida. E não, eu não vou trabalhar porque minha amiga usa óculos assim, ou porque o cabelo dela sale. A gente tem um bocado de conflito, justificativa, desculpismo para não trabalhar. Pare um pouco. Tire suas armas. Deixemos lá para a Hungria, onde nós estivemos reencarnados, as armaduras de ferro que nós usamos na cruzada. Deixemos lá para a França, em 1789, quando nós estivemos lá, na Revolução Francesa, as guerras, as brigas, e aproveitemos para ser mais unidos, mais emanados. Então a missão do espírita
antes de mais nada, é se unir. Doutor Bezerra Ribeiro não aguentou, caiu fora da Federação Espírita Casa Ismael. Na época o nome no Rio de Janeiro era Casa Ismael, depois transformou em Federação Espírita Brasileira. Saiu, caiu fora, porque o objetivo dele era dois: unificar o movimento espírita e unir os espíritas. Outro negócio difícil. Então vamos ser mais emanados, vamos mais nos unir, vamos fortalecer. Quando a coisa estiver pegando, vamos orar, vamos pedir, vamos perdoar. Aí não, a gente fica com ressentimento, uma mágoa, que aí sai do trabalho, abre outra casa e vai ser uma perturbação total, porque vai acompanhado pelos obsessores. Então, vamos colaborar, vamos participar. Não é fácil, a convivência humana não é fácil. Que o diga os casados, né? Viver 10, 15, 20, 50 anos casados não é fácil. Assim é a relação humana de sociedade, né? Não é fácil você viver com o outro, que ele tem a personalidade dele, tem as individualidades dele, você tem a sua também. Enfim, vamos nos desarmar e ser mais unidos. E para finalizar, eu gostaria de finalizar com essa frase, né? Que o Espírito de Verdade diz: amai-vos e instruí-vos. Nós não gostamos nem de amar, porque nós não amamos nem a nós mesmos, e nem gostamos de nos instruir. Então nós fazemos o que? Armai-vos de amar e não instruí-vos. Esse é o tema, é o lema. Então vamos amar mais. Ame-se, goste de você, venha com alegria, venha com vontade de ser feliz, a vontade de fazer o outro feliz. Nós viemos aqui, o lema dessa casa é: entre para aprender e saia para servir. Entre para aprender e saia para servir. Então nós viemos aqui servir e não ser servido. Então, alguém aqui já foi beneficiado com o passe? Quantas vezes a gente entra nessa casa aqui, a cabeça a mil, toma um passe, sai renovado. Vai se jogar água na nossa cabeça e limpou tudo. Então venha contribuir, fazer uma campanha do Farnel, venha fazer a campanha do Bazar para angariar recursos, porque o Centro Espírita não tem dinheiro. E nós somos espíritos, você sabe por quê? Estamos no Centro Espírita sem dinheiro, sabe por quê? Porque no passado fomos pastores, fomos rabinos, fomos padres, fomos arcebispos que desencaminhamos um bocado de gente, roubando um bocado de gente. E hoje a gente vem para o Centro Espírita sem dinheiro, sem expressão social, para trabalhar. O verbo é trabalhar. Então saímos daqui pensando: que atividade eu vou me envolver no Centro Espírita agora? Ah, eu sou médium, mas eu não quero me envolver. Não se preocupe não, meu amor. Nós iremos juntos. Se escondeu não. Eu vou lá para lhe salvar, porque eu estou tentando me salvar nas zonas umbralinas. Vem com um médium e não quer trabalhar, fica difícil. Tem gente que diz assim: não, trabalha se quiser, mas para você não ir para as zonas umbralinas ou para o hospital Esperança, que é um hospital desequilibrado no plano espiritual, criado por Inácio Ferreira e Eurípides Bassanufo, trabalha aqui. E Divaldo, numa certa ocasião, estava feliz, fez uma palestra sobre tormento da obsessão, esse livro é fantástico, aí fala sobre esse hospital, né? Aí vai uma criatura, né? Uma criatura fantástica, e diz: ó, Divaldo, estou tão feliz pela sua palestra, estou encantado. Ô, minha filha, Divaldo, que bom. E por que você está feliz? Ah, porque eu pensei que eu ia para um umbral, agora eu vou para o Hospital Esperança. Aí Divaldo: que pena que você não entendeu a mensagem, porque o Hospital Esperança é uma desgraça. Um bocado de palestrante que não soube utilizar a mensagem por bem, um bocado de médium que não trabalhou corretamente a mediunidade, um bocado de louco, é um manicômio. Que o chefe, Eurípides Bassanufo, uma equipe com o Dr. Bezerra de Menezes e Inácio Ferreira, recebendo um bocado de gente lá que, em vez de trabalhar aqui, veio da Roé, como se diz na gíria. Então, para finalizar, lembremos de Jesus, o doce meigo rabino da Galileia, quando se encontrava no Monte das Oliveiras, a entrar em comunhão com o Pai. Quando se encontrava no monte, a falar a poesia mais quântica
que iria penetrar as nossas almas. As bem-aventuranças. Sabe o que é ser bem-aventurado? É ser uma pessoa do bem, é ser uma pessoa feliz por praticar os ensinamentos de Jesus. É encontrar-se consigo mesmo com Maria de Magdala, mulher fantástica, um exemplo ímpar do Evangelho, linda, loira, bonita e rica, mas se transformou de tal forma, ela não precisou curar a lepra, se curar de lepra. Ela não precisou se curar da cegueira. Ela não precisou se curar de problemas fortuitos ou problema da carne. Ela se curou do problema da alma. Ela tinha um dos piores problemas que muitos nós temos, que é o problema da sexualidade atormentada. E ela se encontra de tal forma com Jesus e deixa ele perfumar a sua alma, adentrando o seu caminho, modificando plenamente a sua forma de ver as coisas. Vende tudo, vendeu tudo, doou tudo aos pobres. E segue os passos de Jesus, que no processo da ressurreição, ela é a primeira a ver o processo de materialização de Jesus. Ressurreição quer dizer renovação. Páscoa quer dizer passagem. E ela passou de uma mulher velha para uma mulher maravilhosamente nova. Então, sejamos como Francisco de Assis. Francisco de Assis foi o único homem no Calvário. Do lado dele estava à esquerda Maria, irmã de Lázaro. Marta, irmã de Lázaro. Maria, a mãe de Jesus. Maria de Magdala, Joana de Cusa, que hoje é o Espírito de Joana de Ângeles. E João Evangelista reencarna no século II como Francisco de Assis. O trovador de Deus, o poverello da Porciúncula de Assis, na Umbria, na Itália, que coordena uma corte de espíritos a comandar a transformação da humanidade, convidando-nos, imita Jesus. Imitemos Jesus. Se tiveres alguma dúvida, se tiverem algo a questionar, pergunta a tua consciência. E Jesus estará diante de vós. Eu sou o bom pastor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não for através da minha mensagem. Segue-nos. Abre a tua mente, filho da alma. Filhas e filhos da alma. Abre a tua comporta da tua alma e deixa Jesus adentrar no teu ser, para juntos caminharmos uníssono e vencermos o caos, as aflições, a crise. Eu sou, disse Jesus. Eu sou. Então, se você precisa se encontrar, seja cristão. Cristão verdadeiro. Coadune o teu pensamento com Jesus. Ele é o referencial, é o modelo, é o guia. Se algo te aflige, busca Jesus. Se algo está a atormentar, batei, eu vou abrir. Se algo está lhe perturbando, pede, eu te oferecerei. E a oferenda será perene e constante. Deus seja louvado. Paz na terra aos homens e às mulheres de boa vontade. Sigamos Jesus. Você se encontra neste ambiente, atormentado uns, inquietos outros. Abre a tua comportas da hidrelétrica do amor e produz energia mirífica de Jesus. Obrigado, Senhor. Na noite escura das nossas almas, faz resplandecer o sol de primeira grandeza, que é Jesus. E nesta noite, abra a tua mente, abra o teu espírito e deixa Jesus adentrar o teu ser, para que vós sejam e nós sejamos mais felizes, mais plenos, mais alegres e possamos encontrar a beleza incomensurável de Deus em cada um de nós. Deus
Deus, ó Deus, onde estás tu, Deus? Estás presente em cada um de nós. Que os bons espíritos encontrem em cada um de nós o solo fértil para colocar a semente de amor e produzir bons frutos. Deus, seja louvado. E paz na terra aos homens e às mulheres de boa vontade. Fiquemos com Deus.